está faltando empatia no nosso mundo. Isso a gente percebe nas ruas, quando as pessoas, umas rugem para as outras, quando as pessoas não se cumprimentam, quando as pessoas brigam por qualquer coisa. E é por isso que a gente recebe hoje aqui na nossa coluna a Silmara Ribeiro, ela que é consultora de negócios e que há mais de 20 anos lida com relacionamentos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu tenho um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema que precisa ser falado. Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo pelo convite, tá bom? Silmara, eu queria começar essa conversa discutindo com você o que você tem visto hoje na nossa sociedade. São pessoas que se irritam facilmente, são pessoas que não conseguem se relacionar de forma saudável umas com as outras. Fala pra gente sobre isso. O que é essa palavra, esse palavrão que as pessoas evitam até de falar, a tal de empatia? Tá faltando muito, sim, empatia, muita, mas não é pouca, não. Só que a empatia, ela é usada de uma forma muito simplória. Ou seja, empatia é me colocar no lugar do outro. Não é só isso, não. Ela é muito mais do que isso. Eu tenho que gerar conexão, os elos, eles têm que se unir. Eu tenho que estar conectado com o outro. Primeiramente, eu tenho que ver as minhas emoções, conhecer um pouco mais de mim para poder conhecer o outro, para fazer essa conexão, estar ligado com o outro. E muitas vezes as pessoas só falam, colocar no lugar do outro, mas colocar no lugar do outro sem ação não é nada. Então, a empatia é muito mais do que isso, de colocar no lugar do outro. É estar disposto a acolher, é estar disposto a entender as emoções dele. Se eu não estiver disposto a isso, não vou conseguir ser empático. Isso é fato. E muito acontece isso. As pessoas, elas muito menos estão colocando no lugar do outro e muito menos gerando essa conexão com o outro. Agora, na prática, então, você falou que empatia é muito mais que isso. Empatia em conectar. Mas conectar não é tão fácil assim, né? Então, como é que na prática, como é que eu vou exercer essa empatia, digamos, no ambiente de trabalho, por exemplo, onde as diversidades são muitas? Tá. O primeiro passo é fazer essa conexão. Eu tenho que fazer essa conexão. E como que eu vou fazer? Assim, eu acredito, por esse tempo de experiência que eu tenho, a comunicação e a escuta ativa, elas são importantíssimas para gerar essa conexão. Você vê que existe muito curso de oratória, mas não existe nenhum curso de escutatória. Então, eu preciso escutar. As nossas mães, você é mãe, você sabe disso. Quando você quer falar com o seu filho, que ele põe todos os sentidos, todas as emoções no que você vai falar, a gente fala assim, escuta aqui. Não é? É isso. E aí a gente para e escuta. O que a pessoa aí com todas as emoções. É isso que eu penso que é gerar conexão e é que ser uma pessoa empática, tá? É quando ela está ouvindo, ela está escutando, ela está fazendo uma comunicação fluida. Então, esses para mim são os dois pilares para você conseguir ter uma conexão para você gerar uma empatia. E qual que é a importância dessa empatia, né? Tanto no seu ambiente de trabalho como em casa? Exercer essa empatia, o que ela vai modificar nas relações ali? Eu acredito que ela vai modificar tudo, porque quando você consegue perceber o sentimento do outro, você vai na dor do outro, você gera essa conexão, tá vendo que não é só colocar no lugar do outro, é muito mais do que isso. Então, os relacionamentos, eles ficam melhores, é porque você consegue entender o outro, você sabe o que é que ele está sentindo. Você tem que conhecer, e não só conhecer as emoções dele, conhecer a história
história, por que aquilo está acontecendo? Da onde que vem aquilo? E se eu não me aprofundo nessa conexão, eu não consigo me colocar no lugar do outro. Não tem forma mágica, é isso aí. Bom, eu lido tem. muito com a questão da violência diariamente, né? Feminicídio, Pois tentativa de feminicídio e outras violências. Você consegue aplicar essa palavra empatia ou falta dela numa situação dessa? Por exemplo, uma pessoa que bota fogo no carro do marido porque discutiu com ele, não chegou a um denominador comum. Uma pessoa que mata outra porque o outro atropelou o cachorro dele, que nem morreu, mas que apenas se feriu. Você consegue aplicar esse conceito nesses problemas? Eu acredito que sim. Aquilo, eu tenho que querer. Se eu não quero, eu não vou aplicar, não. Não vou mesmo, de jeito nenhum. Sabe? Eu entender o que levou, eu acolher essas pessoas, entendeu? Por que ela fez isso com o marido? Por que o outro fez também? Né, do cachorro aí. Então, eu acredito sim, eu acredito muito no ser humano. E eu acredito que a gente precisa estar disponível para estar fazendo isso. Não é que eu sou nenhuma poliana, não é nada disso. Mas eu acredito que está faltando muito essa conexão nossa com o outro. Às vezes, alguém da casa dela, ou às vezes algum vizinho, alguém aí perto dela, vizinho, alguém podia ter ajudado nisso aí, dar um toque, uma sacudida nela. Às vezes faltou isso. Igual eu te falei, eu trabalhei por muito tempo atendendo cliente, de frente ao cliente, e muitas vezes acontecia isso lá. Então, a hora que eu percebia que alguém ia dar um estupim, alguém da empresa ia ficar, eu falava, gente, por favor, não é com a gente, não é pessoal. Isso aí é como na psicologia fala que é o princípio de Thanatos, ele quer destruir aquele que está impedindo ele de ser feliz. Então é isso, então a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado. Tem uma frase da Frida, que eu gosto muito, aquela escritora mexicana, que eu gosto muito dela, que ela fala que se ela pudesse dar alguma coisa na vida, ela daria os olhos dela para você enxergar com os meus olhos o tanto que eu gosto de você. E está faltando isso, as pessoas fazerem isso. Sabe? Às vezes igual você falou dessa pessoa que quebrou o carro do marido. Se alguém tiver chegado perto dela e falou, olha, não é por aí, você vai ter outra vida, vamos começar de novo, ter conversado, sentido as emoções dela. E muitas vezes a gente sente, e a gente faz vista grossa. A gente deixa, o problema não é meu, deixa passar. Dentro da nossa própria casa, muitas vezes está faltando o saber ouvir para se conectar. Isso, muito, muito. Eu acredito que essa geração, Ethel, nós somos de uma geração que os nossos pais não precisavam de falar nada, não. Basta um olhar. Era ou não era? Agora não. Agora os pais falam, cansa de falar e os filhos não estão nem aí. Então está faltando isso, esse conectar, esse parar, esse ouvir, esse escutar, que o ouvir é diferente do escutar. Então eu penso que a partir do momento que a gente tiver essa escuta ativa, a gente disponibilizar para isso, aí sim a gente consegue mudar, com certeza. Mas enquanto a gente não fizer isso, começa, a gente pode fazer isso, um teste com a gente, sabe? Escutar um pouquinho mais, dizer, não tem tempo, você já vem você com essa história de novo? A gente sempre faz isso. E quando você para, você começa a entender, mas por que essas coisas estão acontecendo? Essa
falta de conexão. A gente desconectou. E quando eu falo assim, eu tenho um projeto que fala de volta às origens. O que é isso? É conectar com a natureza. A gente desconectou de tudo, e principalmente de Deus. Então, enquanto a gente não fizer esse olhar, eu não estou falando aqui de religião, é mais da espiritualidade mesmo. Enquanto a gente não olhar, não nos escutar, a gente também está pedindo socorro. As coisas vão ficar desse jeito. E a gente pode aprender empatia ou a gente já nasce empático ou sem empatia? Eu acredito que a gente nasce, mas a gente pode trazer isso à tona, porque está adormecido. O que eu acredito que nosso sentimento de empatia, vamos falar assim, ele está adormecido. A gente está precisando disso, de ser mais empático, tá? Não só com o outro, mas com a gente também está precisando muito. Às vezes, a gente se maltrata muito, se machuca muito, Éter. E a gente está precisando, peraí, deixa eu me conectar comigo. Isso que a gente precisa de fazer. E aí a gente, ao falar em empatia, se eu preciso ter mais empatia comigo mesmo, empatia com o outro, de certa forma, isso vai refletir na sociedade. É claro, é lógico que vai. Madre Teresa de Calcutá falava muito isso. Ela pedia muito para a gente ter. Você precisa estar na sua casa primeiro, vai fazer caridade na sua casa, depois você sai para o mundo. E é assim mesmo que funciona. Enquanto a gente não fizer isso, não tem outro jeito, Éter, não tem outra fórmula, não tem. Agora, Silmara, você que lida muito com empresários, microempreendedores, mulheres que buscam se libertar das amarras aí, né? Tem algum caso que você pode ilustrar para a gente em relação a isso, a questão da empatia? Tem sim, assim, até foi um caso um tanto quanto meio triste mesmo, é que fazia consultoria de um cliente e eu já estava percebendo que ele não estava muito legal. E ele sempre deixava um tempo depois da consultoria para a gente bater um papo, para a gente conversar. Eu queria me conectar com ele, não só como consultora no profissional, mas também no pessoal, porque eu via que ele estava pedindo socorro. E aí, a gente trabalhou, beleza, isso foi no carnaval do ano passado. Aí ele falou comigo, Sil, eu vou viajar, eu vou para um sítio que eu preciso tirar férias, descansar um pouquinho. E quando eu chegar, a gente continua o trabalho. Eu falei, tá. E aí eu fui falando um monte de coisa para ele, falando dos filhos, a importância dele para os filhos, para a esposa também, para a família e tudo. Sabe, assim, e fui tentando o máximo, porque eu estava percebendo, são 26 anos, eu sabia que ele estava pedindo socorro. E falei, aí teve o carnaval, passou, beleza, e aí demorou, e ele não me deu retorno. Eu fiquei muito preocupada com aquilo. E aí entrei em contato, liguei no telefone dele para saber, falei, olha, quando que a gente vai começar a voltar o processo? E aí, quando a pessoa atendeu o telefone, eu liguei, era a esposa dele e me contou que ele havia suicidado lá no sítio, sabe? Então, às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que eu não podia ter falado com a esposa dele para ficar de olho com a pessoa para onde ele ia, para poder ficar de olho nele, porque você estava percebendo, sabe, que ele estava pedindo socorro. O que eu pude antes, então, por isso que eu falo, sabe, Ethel, a partir desse momento eu comecei a ter uma atenção maior. Quando eu percebo aí eu falo, vamos parar, vamos sair, eu pago um café, vamos tomar um café, vamos no cinema, vamos qualquer lugar, numa lanchonete, vamos ver. E assim, e aí as pessoas começam a se mostrar, a ver, falar, olha, está acontecendo isso. Eu falo, tudo passa, as coisas boas e as ruins passam, mas a gente tem que entender que tem o outro que precisa de nós. Então, por favor, vão procurar ajuda com psicólogo, seja lá com quem for. E aí, a partir desse momento, desse caso que me aconteceu, aí eu já fiquei mais de olho.
essa questão desse acolhimento, desse conectar mais. Isso nos mostra que no mundo dos negócios também as relações interpessoais são muito importantes, né? Você saber como lidar com a pessoa que está do seu lado, porque às vezes você não percebe a dor do outro, né? E a dor do outro pode impactar, inclusive, no resultado dos negócios, né? Isso, com certeza. E às vezes uma palavrinha que você fala, sabe, você pode pôr o sonho dele todo abaixo. Então você tem que ter muito cuidado. Eu pedia muito quando eu estava fazendo a gestão, né, do ponto de atendimento do Sebrae, eu falava muito com as pessoas, gente, é um sonho. E às vezes uma palavra que a gente fala desmorona, acaba com o sonho da pessoa. E pode acontecer coisas piores. Então vamos ter um pouco mais de conexão. Eu nem gostava de falar empatia, eu falava, vamos ter mais um pouquinho de conexão com o outro. E aí, para a gente ajudar as pessoas a raciocinarem, para eu construir, para eu criar esse comportamento de empatia em relação ao outro, o que eu preciso desenvolver em mim? É só o saber escutar? É trabalhar também como é que eu falo? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para conquistar esse ser empático? Eu acredito nessas duas que eu te falei e também, Ethel, para eu conectar, seja com quem for, eu preciso me conhecer. Eu preciso de ter esse autoconhecimento. Eu preciso de saber aonde que me dói. Porque se eu não consigo lidar com a minha dor, como é que eu vou lidar com a dor do outro? E durante esse tempo todo, e até hoje, eu faço terapia. Porque não é fácil, igual eu vejo a sua também, a sua profissão. Não dá para você, depois de sair de um caso desse, você falar, pronto, eu estou em casa, eu sou outra pessoa. Não tem jeito. Então, até o momento, a hora que você começa a se conhecer, você vê peraí, onde que existe fraquezas, né? Onde que eu preciso dar uma melhorada. Enquanto eu não fizer isso, me conhecer, eu não consigo ajudar ninguém. Eu preciso disso. Tem que desenvolver essas habilidades, saber ouvir, saber, eu creio que também saber falar, né? Porque falar muito. Dependendo do que você fala, aquilo vai detonar um gatilho, e esse gatilho pode levar a pessoa aí a uma... Com certeza. Cometeu a tentativa. Mas para eu saber falar, primeiro eu preciso de ouvir. Porque as pessoas, elas falam sem escutar. E quando elas fazem isso, aí que detona tudo. Eu preciso escutar o que ele está me falando, o que está me passando de emoções. Se eu não faço isso, eu não consigo. Aí eu vou falar igual acontecia lá. O cara chegava lá e falava assim, quem está dando mais dinheiro? A pessoa falava assim, se eu soubesse, eu estava também fazendo. Isso nem de brincadeira, a gente fala isso. Sabe? Porque isso aí, você pode... Falei, peraí, que isso? Se eu vim aqui, a pessoa falar uma coisa dessa, né? Então eu preciso ter cuidado. Falei, não, vamos ver a sua afinidade, do que você gosta, aliado com outras forças, outras perspectivas de mercado, outros objetivos, e é por aí. Ô, Ethel, se você não gosta de lidar com pessoas, é complicado. Não é fácil. Algumas pessoas têm mais dificuldade, né? É por isso que a gente tem que trabalhar determinadas habilidades, como você disse, né? Eu costumo refletir muito sobre duas situações. Uma de um filme que eu assisti, uma série, em que o marido dizia uma coisa, mas a esposa entendia outra. E quando ela falava uma coisa, o marido entendia outra. Né? Por quê? Porque realmente não sabiam escutar, como você está dizendo, né? Tem também aquela escritora, a Monja Coen, que ela fala o seguinte, se a sua xícara está muito cheia, não cabe mais nada nela. Então, você tem que esvaziar a sua xícara para caber coisas novas, né? Eu acho que esse esvaziar a xícara tem a ver com essa empatia, que é deixar um pouco do outro entrar na sua xícara também, né? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Agora, Sil, você, inclusive, participa, idealizadora de um projeto aí, o Lugar de Fala, né?
Fala para a gente um pouquinho desse projeto. Ele busca trazer isso, ajudar as pessoas a saírem daquele lugar de dificuldade? Isso. O que que foi? Por que que surgiu esse lugar de fala? Como eu te falei, eu trabalhava lá com muitas pessoas e via muitas pessoas boas, sabe? Que não tinha esse poder de fala, vamos dizer assim. E aí, o que que eu criei? Eu conversando com a outra idealizadora, nós criamos para dar voz a essas pessoas. Às vezes, elas estavam precisando disso. Elas queriam ser acolhidas, reconhecidas. Então foi isso, por isso que surgiu. E a gente tem muita história interessante, que a partir do momento que a gente entrevistava, que trazia para o lugar de fala, deixava ele falar, ele contar a história. Então ajudava muito. E isso melhorava tanto no aspecto pessoal, como também no empresarial. Então, o lugar de fala, o objetivo dele é esse, é dar fala, é mostrar às pessoas que elas também podem falar, que elas têm esse lugar de fala delas, que elas podem estar conversando, contando as suas histórias, o seu percurso, tudo isso. O lugar de fala, ele é um encontro de mulheres, um encontro de profissionais. Como que é? As pessoas podem participar em um grupo fechado? Pode. Não, ele não é um grupo, ele é um produto que ele é para as redes sociais. Então ele está ali, a gente faz entrevistas, necessariamente não é só para mulheres, é para qualquer um, tá? Que queira participar, que queira ser entrevistado, que queira falar um pouco do seu produto, que queira contar alguma história, é da fala mesmo. O que eu quero falar? Então vamos cá, vamos conversar, vamos fazer um roteiro, vamos ver onde que você se encaixa. E aí dentro do lugar de fala, ele tem vários outros produtos que vai encaixando conforme a demanda do nosso cliente. Certo. Agora, um outro ponto que eu queria que você abordasse antes da gente finalizar é o seguinte: eu percebo que a tecnologia ela tem afetado muitas relações pessoais, né? Porque assim, eu estou aqui com o celular na mão, eu estou num momento social, mas eu estou com o celular e estou interagindo mais com pessoas longe do que aquelas que estão do meu lado, né? Você acha que a tecnologia ela influenciou negativamente as relações ou tem ponto positivo e negativo, ela prejudicou essa questão da empatia? Eu acredito, Ethel, que existem os dois pontos, tá? O lado positivo, como tudo na vida, e tem o lado negativo também. Ela aproximou-se. Quando que eu mais você poderíamos estar fazendo isso? Olha que bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, ela distanciou as relações, né? Por quê? Porque às vezes, quantas vezes já me aconteceu isso, sai com amigas e você tá lá no celular. E às vezes você está respondendo a que está com você sentada na mesa lá, você está respondendo pelo celular. Então, assim, o poder de gerar, de trazer as pessoas, de te mostrar para o mundo é muito grande, mas também de desconectar também é muito grande, sabe? Ela tem esses dois pontos, eu penso que ela está nesses dois vieses, tá? De desconectar e também de trazer. E aí, tudo na vida tem que ser... Eu tinha um professor de yoga que ele falava com a gente que não é ter equilíbrio, porque quando tem equilíbrio, tá assim, ó, a balança. A gente precisa ter o quê? É a harmonia gira. Então, eu aprendi muito com isso. E eu sempre falo, a gente precisa buscar a harmonia, porque senão o equilíbrio está parado. Mas que a gente... Nesse momento aí, eu penso que quando você está ali no celular com a amiga do lado ali, você já perdeu a empatia, né? Porque ela às vezes está precisando de você, você não está ouvindo. Não tá. Já perdeu completamente a empatia. Então, eu faço muita questão. E a gente precisa começar a fazer isso, sabe? Se policiar. E aí, o que acontece? Às vezes, quando a gente encontra, minha família encontra,
nas festas de finais de ano, que é quando a gente conta todo mundo, o que a gente faz? Por favor, celular aqui não. Porque senão a gente não conversa um com o outro. Aí começa no celular, olha isso, olha aquilo. Aí não. Aí, por exemplo, se está acontecendo na minha casa, aí eu já falo, vamos, agora é momento, vamos recolher celular, agora não. Aí na casa da outra também, agora não. Tem um momento de celular, agora não. Agora é hora de bate-papo, do casuar, como minha sobrinha pequena, ela fala, vamos casuar? Aí a gente fala, vamos casuar. Então é isso que está precisando da gente ter mais atenção com essas coisas, esses pequeninos detalhes que fazem toda a diferença. Então, voltando ao mês de setembro, aí, prevenção ao suicídio, os números são altíssimos, são alarmantes entre adultos, crianças, adolescentes. Qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas, de uma forma geral, em relação a esse momento que a gente vive, em que está faltando tanto olhar no olho do outro, né? Esse espaço de fala? Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas? Eu sou do interior e eu gosto muito de ditado, mas vamos lá, uma mensagem que eu deixaria, gente, vamos nos amar mais. A gente está precisando de mais amor e de mais acolhimento, de mais empatia, mas não a empatia de colocar no lugar do outro. Empatia de colocar no lugar do outro não é nada. Tá? Eu preciso sentir o outro, eu preciso conectar com o outro, eu preciso de perceber as emoções dele, porque se eu não fizer isso, só colocar no lugar dele passa, não vai resolver nada, 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 e vai continuar até às vezes pior. E quem quiser te encontrar, quem quiser um lugar de fala, qual é a pessoa que te encontra aí, quais são as redes sociais? Olha, meu Instagram é Sil Ribeiro com 2 R's, tá? E o lugar de fala também é lugar de fala, senta aqui e fala. Muito obrigada pela participação aqui, Sil. Eu que agradeço, Ethel, muito obrigada a você, foi muito bom, muito gostoso mesmo, viu? Obrigada também a você que me acompanhou aqui, que acompanhou esse nosso bate-papo. Você me encontra pelas redes sociais. Eu estou no @EthelCorrêa_jornalista. Estou também na TV Alterosa todos os dias, falando sobre aquilo que nos interessa, sobre aquilo que impacta a nossa vida. Vamos ter mais empatia um com o outro, vamos olhar um no olho do outro, vamos falar mais, sorrir mais e evitar esse número alarmante de suicídios que ainda abalam o nosso mundo. Até a próxima. Esse foi mais um Fato em Foco.